Pastora Esther Castro. Argentina, madre de 4 hijos y abuela. Hace 49 años comenzó su ministerio pastoral. Realizó una maravillosa labor apostólica junto a su marido, fundando varias iglesias en Brasil y Argentina. Actualmente se encuentra pastoreando el ministerio CCM en la ciudad de Mendoza, Argentina. Muchas veces las luchas y las circunstancias de nuestras vidas nos han derribado, pero ya es tiempo de levantarnos y posicionarnos en nuestro llamado. La pastora Esther nos ministrará el tema Levántate, Esther. Recibimos con un fuerte aplauso a Pastora Esther Castro. Gente, para vocês entenderem, para que vocês possam entender toda essa produção aqui, apoio o pastor Marco, né? Quem não sabe, o pastor Marco é produtor e diretor de cinema e televisão, então ele aproveita, né? Os eventos. Pero gracias Señor por la vida de nuestra apóstola Esther, amém? Que alegria poder ter essa mulher de Deus, que também estuvo muitos anos servindo minha nação, certo, pastor? Sí, es verdad. Né? Quantos anos foram em Brasil? 9 años. 9 anos. 9 anos. E para quem não sabe, seu esposo, que já não está conosco, está com o Senhor, era um grande evangelista gaúcho, né? Gaúcho. Olha só que tremendo, né? Que tremendo. Por isso estamos aqui juntas. Deus une propósitos, amém? Então, se vamos agora deixar com nossa amada apóstola, que o Senhor pueda usar sua vida, que o Senhor pueda usar sua voz para esse templo que Deus está sendo nesse tempo, nesta nação e em nossas vidas também, amém? Amén. Dios les bendiga. Deus abençoe. ¿Cuántas están contentas en esta mañana? Quantas estão felizes Miren, dessa manhã? Dios ya está haciendo cosas tremendas en medio nuestro. Yo estoy realmente quebrada. Deus já está fazendo algo grandioso no nosso meio. Eu estou quebrada. El espíritu del Señor. Amém, aleluia. Que ela fala português aqui também. El espíritu del Señor ya está trabajando O Espírito do Senhor já está trabalhando en nuestra vida. nas nossas vidas. Anoche De noite, ontem de noite, estábamos con los servidores aquí, nós estávamos aqui com os servidores. comenzando este congreso, E nós começamos já o congresso, adorando al Señor. adorando ao Senhor. Y vino una palabra de la hermana Aileen. E veio uma palavra que a irmã Aline... ¿Aonde que está Aileen? Onde é que está a Aline? Ali está a Aline. Aileen. Oh, Aline. Cuando ella tomó el versículo, Quando ela começou a ler o versículo de Esther, yo dije, estoy en el horno. eu falei, nossa, e agora o que eu vou fazer? Pues ella estaba predicando. E eu estava pregando. Ella estaba predicando Ela estava pregando lo que el Señor me había entregado. o que o Senhor me havia falado, me entregou. No es la primera vez que me sucede en un congreso aquí en esta iglesia. Não é a primeira vez que isso acontece comigo num congresso nessa igreja. Ya años pasados en un congreso pasó exactamente lo mismo. Alguns anos atrás, em um congresso aqui, aconteceu a mesma coisa comigo. Y yo dije, Señor, estoy en aprietos. E eu falei, Senhor, e agora o que eu vou fazer? Y ahí el Señor trajo a mi mente, dijo, algo que es lo que yo tenía que hablar. Porque... E o Senhor fez eu lembrar algo que eu tinha que falar. Y yo me preparé, me tocaba el día siguiente prepararme para predicar. E eu comecei a me preparar, porque no outro dia eu ia pregar. Y a la noche estuve orando y hablando con el Señor. E de noite eu fiquei falando com o Senhor. Al día siguiente, No outro dia, mi hijo Alexander, meu pastor filho Alexander, Alexandre, él tenía que predicar ele tinha que pregar antes que yo. antes que eu. ¿Sabe qué aconteció? Sabe o que ele fez? Predicó lo mismo que yo iba a predicar. Ele pregou a mesma La palavra segunda que eu ia predicación pregar. ya era. A segunda pregação que eu ia fazer. Mas en esta mañana Mas nesta manhã, yo voy a hablar lo que el Señor puso en mi corazón. eu vou compartilhar o que Deus colocou no meu coração. El tema que me entregaron para hablar es Levántate, Esther. O tema que eles me entregaram foi Desperta, Esther. Si no, ustedes no saben, yo soy Esther. Se vocês não sabem, eu chamo Esther. Soy una reina.
en el reino de los cielos. Eu sou uma rainha dos céus. Y el Señor puso en mi corazón, levántate, Esther, y clama. E o Senhor colocou no meu coração, levanta-te, Esther, e clama. Vamos a leer en Esther capítulo 4, versículo 14. Vamos ler Esther, capítulo 4, 14. La palabra dice así, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. En una traducción de PDT diríamos, quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este. Amém. ¿Ya entendieron Elas já bien? sabem. Ó, vocês já sabem, né? Elas já estão lendo lá em português. Quiero hablarles en esta mañana sobre el tema levántate, Esther, y clama. Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre Esther. Levante-se e clame. Dios está buscando hombres y mujeres Deus está buscando homens e mulheres que se pongan en la brecha para interceder. que eles se coloquem na brecha para interceder. Para aquellos que no saben, la intercesión Para aqueles que não entendem, a intercessão es un arma que te capacita é uma arma que te capacita para romper para romper todo decreto de maldición todo decreto de maldição que el enemigo lanza sobre nuestra que o vida. inimigo ele lança sobre as nossas vidas. Y esto es exactamente lo que el libro de Esther E é nos exatamente enseña. o que o livro de Esther nos está ensinando. El libro de Esther no se trata de una hermosa mujer. O livro de Esther não está contando a história só de uma mulher linda. Era linda, por cierto. Ela era muito linda, de verdade. No se trata de una mujer judía Ele não está falando só de uma mulher que era judia, que llegó a un imperio extranjero que ela chegou num império estrangeiro y se hizo una reina, e ela se tornou uma rainha. sino que se trata de una intercesora Mas está falando de uma intercessora que tuvieron que despertarla que tiveram que acordar ela, despertar ela, para que se llenara de valor para que ela pudesse se posicionar em valor, y para que cumpliera el propósito de Dios para que ela cumprisse o propósito de Deus. y para que cumpliera el llamado de Dios E também en ela su pudesse vida. cumprir o chamado de Deus na sua Porque se vida. trata de una mujer Porque nós estamos falando aqui de uma mulher que se olvidó que ela esqueceu del llamado de Dios do chamado que Deus tinha en un momento muy em difícil, um momento mais difícil, donde el pueblo de Israel, quando o povo de Israel, los judíos, os judeus, estaban atravesando. eles estavam passando. La historia de Israel, la historia de Esther, nos cuenta en el libro de Esther. A história de Israel de Esther está falando aqui no livro. Dice que ella llegó al palacio, Diz que ela chegou no palácio. se hizo una reina, Ela se tornou uma rainha. se casó con el rey Ela se Asuero. casou com o rei Assuero. Y allí en aquel lugar E ali naquele lugar era un imperio muy poderoso, era um império muito poderoso, donde estaban los judíos siendo oprimidos. onde os judeus eles estavam sendo oprimidos. Dice la palabra del Señor que este imperio tenía 150 provincias. Fala que esse império ele tinha 150 províncias. Había entonces gente de distintas lenguas, Então havia pessoas de várias nações e línguas. había gente de distintas culturas. Havia pessoas de várias culturas. Y allí estaba Esther. E ali estava Esther. Y el reinado, el imperio, no sabían que era una mujer judía. E o reinado, o império, eles não sabiam que ela era uma judia. Ahí en ese imperio había un hombre llamado Amán. E ali naquele império havia um homem que se chamava Amã. Un hombre que empezó a mirar al pueblo judío Y menospreciándolos. E esse homem começou a olhar o povo judeu com desprezo.
Y ese hombre un día llegó delante del rey. E esse homem ele chegou diante do rei, Porque él era la mano derecha del porque ele rey. era a mão direita do Era el rei. primer ministro persa. Ele era o primeiro ministro da Pérsia. Y llegó delante del rey y le dice, rey, E ele chegou diante do rei e disse assim: rei, aquí tenemos un problema. aqui nós temos um problema. Hay un pueblo Há um povo que se está rebelando que ele se está rebelando en contra de los decretos que tú estás lanzando. contra os decretos que o Senhor está determinando. Y esto es muy peligroso E isso aqui é muito perigoso para tu reinado. para o seu reinado. Entonces, Então, yo te propongo eu vou te propor que hagas un decreto que o Senhor faça outros decretos para que toda esta gente para que todas essas sea pessoas exterminada. elas sejam exterminadas. Y era un problema, estamos hablando E é um problema, isso estava gerando de hombres, de homens. estamos hablando de mujeres, Estamos falando de mulheres. estamos hablando de ancianos, Estamos falando de anciãos. estamos hablando de jóvenes, Estamos falando de jovens. estamos hablando de niños. Estamos falando de crianças. Toda esta gente Todas essas pessoas iban a morir elas iam morrer. porque Amán Porque Amã, estaba diciendo, ele estava falando: rey, rei, manda un decreto para exterminar al manda pueblo um decreto, judío. faz um decreto para exterminar com esse povo. Esther capítulo 3, versículo 13. E isso está no capítulo Esther. 3, versículo 13 de Esther. Y dice, y fueron, el rey le da a Amán su anillo, que esto hablaba de autoridad. E está contando aqui que o rei entregou o seu anel a Amã, que é a autoridade. Y comenzaron a armar el decreto. E eles começaram já a armar o decreto. Usted sabe que Satanás viene para robar, matar y destruir. Vocês já sabem que Satanás ele veio para roubar, matar e Los destruir. decretos de Satanás son robar, matar y destruir. Os decretos de Satanás é para roubar, matar e destruir. El decreto que ellos escribieron está en Esther capítulo 3, versículo 13, y dice, y fueron enviadas cartas. E o decreto está no capítulo 3, Versículo versículo 13. 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey. Começaram a enviar as mensagens por cartas a todas as províncias, Con la orden de destruir, com uma ordem de destruição, de matar de matar y exterminar e exterminar a todos los judíos, a todos os judeus, jóvenes jovens y ancianos, e anciãos, niños crianças y e mujeres, mulheres, en un mismo día, no mesmo dia, en el día 13 no dia 13 del mes 10º, do mês 10º, que es el mes de Adar, que é o mês de Agar, y de apoderarse de sus bienes. e de apoderar de seus bens. El decreto ya se había realizado. O decreto ele se realizou. El decreto ya se había divulgado. O decreto ele já havia sido divulgado. Ya enviaron cartas Já a todas las se enviou carta a provincias. todas as províncias. Era un problema generalizado en aquella nación. Se tornou um problema geral naquela Los nação. judíos Os judeus, estaban en crisis. eles estavam em crises. Pero ahí en el reinado había una mujer. Mas ali naquele reinado havia uma mulher. Allí estaba Esther, Ali estava Esther, que no se había enterado. que ela não sabia o que estava acontecendo. Ella estaba en el reinado, Ela estava no reinado, en el lugar donde el decreto fue realizado. no lugar onde o decreto foi estabelecido. Un decreto de muerte. Decreto de morte. Pero Esther estaba en aquel lugar, Mas Esther ela estava naquele lugar distraída, distraída, porque todo era servido para ella. porque ela estava sendo muito bem servida. Había una intercesora Havia uma intercessora que estaba distraída en que aquel lugar, estava distraída naquele lugar. en el mismo lugar No mesmo lugar donde salió ese decreto aonde foi estabelecido aquele decreto de de muerte. morte. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos Quantas vezes a gente se encontra en el palacio del rey? no palácio do rei, Estamos muy cómodas, muito acomodadas, disfrutando de las bendiciones que el rey desfrutando das tiene. bênçãos que Deus, que o rei Para estava nos nuestra dando vida. para as nossas vidas. Disfrutamos de los regalos del rey para Desfrutamos
nuestra dos vida. presentes que estávamos recebendo do Rei. Nos encontramos gozándonos en el Señor. Nós estávamos felizes, gozosos no Senhor. Pero no estamos cumpliendo Mas não estamos cumprindo nuestro propósito. nosso propósito. No estamos cumpliendo Nós não estamos cumprindo con el llamado de com o Dios en nuestra chamado vida. de Deus nas nossas Alrededor vidas. nuestro hay decretos de muerte. Está havendo decretos de morte. Y nosotros estamos distraídos. E nós estamos distraídas. Te pregunto, Eu quero te fazer uma pergunta. ¿estarás tú en el palacio cumpliendo el llamado de Dios para tu vida? Será se você está no palácio cumprindo a missão que Deus entregou para a tua vida? Aquí entra otro personaje Aqui agora vai entrar outro en personagem esa historia. nessa história. Mardoqueo. Mardoqueu. Mardoqueo era el tío de Esther. Mardoqueu, ele era o tio da Esther. Él la crió. Ela criou, Él la preparó ele para a poder entrar criou, al rey. ele preparou ela para que ela chegasse ao reinado. Cuando Mardoqueo se entera Quando Mardoqueu ele começa a saber de este decreto de muerte, do que estava desse decreto de morte. en Esther capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, Está dice lo capítulo siguiente. 4, 1 e 2. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Aparece Mardoqueo. Mardoqueo se entera de esta situación. Quando aparece Mardoqueu e ele começa a saber o que estava acontecendo. Y dice las escrituras que Mardoqueo comenzó a levantar clamor. E as escrituras dizem que ele começou a levantar um clamor. Y un clamor tan profundo. E um clamor tão profundo. Un clamor con amargura de alma. Clamor onde a alma estava amargurada. Un clamor que conmovió los cielos. Clamor que comoveu os céus. Hay un clamor en nuestra vida también. Há Aleluya. clamor também dentro Hoy de tú nós. estás aquí en esta Se mañana. você está aqui hoje nessa Hoy manhã, estás en este congreso. você está aqui hoje nesse porque hay congresso, clamor en nuestra porque vida. há clamor porque dentro hay de você, decretos de muerte. porque há decretos que de el enemigo morte ha colocado que o inimigo já colocou alrededor de nuestra ao vida. redor das nossas Hay vidas. clamor en Há esta clamor mañana. nessa manhã. Por eso el Señor te trajo a esta casa en este día. Por isso que o Senhor te trouxe aqui Porque te hoje. tenés que levantar Porque como você esa tem que Esther. levantar A como levantar un Esther. clamor Levantar delante o clamor del Señor. diante do Y Senhor. poder decirle, Señor, E poder dizer, Senhor, necesito tu eu intervención. preciso que o Senhor venha intervir nessa situação. ¿Cuántas situaciones vienen a nuestra vida, Quantas verdad? situações nós temos que enfrentar Quantos nas nossas decretos de vidas. muerte. Quantos decretos de El morte enemigo coloca que o inimigo ele começa a colocar alrededor a nosso nuestro. derredor. Dice la palabra del Señor que Mardoqueo, Fala aqui que a palavra do Senhor que Mardoqueu, después de clamar Mordecai, que depois que ele começou a con clamar amargura, com amargura, llegó a la puerta del palacio. ele chegou diante da porta do y él palácio. tomó el decreto en sus manos. E ele pegou o ¡Aleluya! decreto nas Él suas se mãos. fue con un decreto en sus manos. Ele foi com esse Y le decreto nas gritó, suas mãos. Esther, Esther, E ele começou a gritar: Esther, levántate, Esther, Hay levanta! un decreto Tem um en decreto, contra acorda! nuestra. Tem um decreto em contra a gente. Y dice la palabra del Señor que cuando Esther vino, E diz a palavra do Senhor que quando Esther ela veio, Mardoqueo le entregó el decreto Mordecai entregou o decreto a Esther. a Esther. Era la única Ela era a única que podía entrar que podia entrar
al palacio del no rey. palácio do rei. Era la única que podía entrar a la recámara del Era rey. a única que podia entrar nas câmaras do Era rei. la única que podía ir con el decreto Era delante a del única que rey podia ir com esse decreto para diante do rei. interceder Para interceder por el pueblo de Dios. pelo povo de Deus. ¿A dónde vamos nosotros con nuestros decretos? Aonde nós estamos indo com os nossos decretos? ¿A quién recurrimos con los decretos de muerte? A quem nós buscamos quando estamos com decretos de morte? Mardoqueo le dijo: Esther, despiértate. Mordecai falou: Esther, desperta. Hoy el Señor también te está diciendo: Hoje o Senhor mujer, também te está falando, María, mulher, Maria, Marta, despiértate, Rosa, aleluya. acorda, levanta, Levántate, levanta, aleluya. Clama. Clama, Es tiempo de clamar. é tempo de clamar, Es tiempo de interceder. é tempo de interceder, Es tiempo de cumplir. é tempo de você El cumprir propósito o de propósito Dios. de Deus. Esther capítulo 4, versículo 8. Esther 4:8. Dice, le dio también, la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y lo declarase y le encargara que fuera ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Aleluya. Aleluia. ¿No será que para esto Não será que para isso el Señor te trajo aquí en este tiempo? foi que o Senhor te trouxe aqui para este tempo? El versículo inicial O primeiro versículo que leímos, que nós lemos, el Señor dice, o Senhor ¿y ele quién fala: sabe quem sabe si para esta hora se foi para este tempo ha llegado este reino? você chegou para reinar? Y el Señor te dice en esta mañana, ¿quién E sabe o Senhor está te falando isso nessa manhã, quem sabe? si hoy Dios no te trajo Deus ele não te trouxe hoje para romper para romper, ele te E trouxe hoje para romper cancelar e cancelar todo decreto todo decreto que el enemigo que o inimigo ha levantado en ele contra tuya? levantou em contra você? Cuando Mardoqueo se presentó delante de Esther, Quando Mordecai se apareceu frente a Esther, le dice: Esther, ele falou: Esther, tú eres la única que puede entrar você é a única que vai poder entrar en la recámara del nas rey. câmaras do rei. ¿Sabe que para Esther esta era una tarea difícil? Sabe que para Esther igual era uma tarefa difícil, Porque no era permitido entrar en la recámara del rey porque não era permitido ela entrar de qualquer maneira ao tempo dela diante do rei, si el rey no la autorizaba. se o rei não a autorizasse a entrar. Pero ¿sabe que Esther dijo? Mas sabe o que a Esther ela falou? No hay tiempo Não há tempo para un protocolo. para o protocolo. Yo voy. Esto es Eu una vou, emergencia. porque isso é uma emergência. Aleluia. El pueblo de Dios O povo de Deus está en peligro. está em El perigo. pueblo de Dios O tiene un povo decreto de de Deus muerte. está com decreto de morte. Aleluia. Y yo no soy cualquier mujer. E eu não sou qualquer Yo soy mulher. una reina, Eu sou uma Yo soy rainha. una princesa Eu de sou Dios. uma princesa. Y Dios puso autoridad E en Deus, mi Ele vida. colocou uma Yo autoridade voy em mim. a la recámara E del eu rey. vou entrar Y si nas câmaras do perezco, que rei. perezca. E se eu morrer, que eu morra. ¿Sabe lo que significa entrar en la recámara del rey? Você pode entender o que é entrar na presença do rei? La recámara habla de intimidad. A presença está falando de intimidade. La recámara habla de dos personas Ai, teniendo intimidad. A presença está falando de duas pessoas tendo intimidade. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida en esta mañana. É o que o Senhor quer fazer conosco ¿No nesta será manhã. para esto que el Señor te trajo? Será que não foi para isso que o Senhor te trouxe aqui? Para que podamos entrar en la recámara. Para que podamos entrar na presença. Para que podamos tener esa comunión íntima con el Padre. Para que a gente possa ter essa comunhão de intimidade. Y dijo: yo voy. E Esther ela falou: eu vou. Yo voy. Eu vou. Yo voy a entrar Eu en vou la entrar recámara. na presença. Y si perezco, que E perezca. se eu morrer, que eu morra.
Yo no quiero ser reconocida Eu não quero ser reconhecida como una mujer como uma mulher cobarde, covarde, como una mujer como uma mulher que tuvo la oportunidad de pelear. que teve a oportunidade de lutar. Yo no voy a ser reconocida Eu não vou ser reconhecida como una mujer como uma que en mulher vez de avanzar, que, em vez de yo avançar, retrocedo retrocedia. porque le tengo miedo Porque eu tinha a medo los decretos del dos enemigo. decretos do inimigo. ¿Dónde están las mujeres en esta mañana? Onde estão as Que mulheres se aqui van a nessa levantar, manhã? Que se aleluya, vão levantar, que se van a poner de pie, que se vão aleluya, parar diante y do van a Senhor derribar e vão todo decreto de todo Satanás decreto. el diablo. Jarabasanda la bajaya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluya. Aleluia. ¿Sabes qué? Aleluia. Sabe o que? El enemigo ha lanzado tantos decretos O inimigo ele tem lançado tantos decretos sobre nuestra vida. sobre nossas vidas. Tantos decretos sobre matrimonios. Tanto decreto sobre os casamentos. Hay mujeres aquí en este lugar Tem mulheres aqui nesse lugar que están sufriendo que elas estão sofrendo porque hay un decreto porque tem um de decreto separación. de separação. Porque el marido Porque o marido, ya le habló. Ele já falou. Hasta acá llegamos. até aqui nós Decreto chegamos. de Satanás el diablo. Decreto de Satanás, o diabo. Pero en esta mañana te vas a levantar. Mas nessa manhã você vai se levantar. Vas a derribar todo decreto Você del vai derrubar enemigo. todo o decreto do inimigo. Hay personas acá que vinieron enfermas Tem pessoas que chegaram aqui doentes, con un diagnóstico médico com diagnósticos médicos, que te dicen que te falaram toda la vida toda a vida. vas a tener que sufrir este problema. Você vai viver essa enfermidade toda a sua vida. Pero los decretos de Satanás Mas os decretos de Satanás se cortan en esta se mañana. cortam agora nessa En manhã. el nombre de No Jesús. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Porque Jesús murió en la cruz del Calvario. Porque ele morreu lá na Y cruz él do dice que por Calvário. su llaga E ele falou que por suas pisaduras nosotros ya hemos nós sido fomos sanados. curadas. ¿Sabes que Satanás el Aplauda o diablo? Senhor. Jarabasándole, aplauda, aplauda, Aplauda. Reyes. Sobre mi vida, Sobre a minha vida, Satanás ha decretado muchas veces Satanás ele decretou muitas vezes decretos de muerte, decretos de morte, distintas maneras, de várias maneiras. pero solamente quiero mencionar tres. Eu quero só te falar 3 delas. Tres en mi salud. 3 na minha saúde. Después de otras maneras me quiso matar muchas veces. Ele tentou de várias maneiras me matar. 1 año y medio de vida. 1 ano e meio de Yo vida. estaba en el hospital, Eu estava no hospital, muriéndome. morrendo. Y los médicos hablaron con mis papás. E os médicos falaram para os meus pais: Ella no va a tener vida. ela não vai viver. Si tú quieres que muera aquí, Se déjala en el hospital. Se vocês querem que ela morra aqui no hospital, pode deixar ela. O si no, llévala a tu casa. Ou então, se vocês podem levá-la à casa de vocês. Decreto de muerte. Decreto de morte. Pero Dios tenía propósito con mi vida. Mas Deus tinha propósito com a minha vida. Dios tenía vida para mí. Deus ele Aleluya. tinha vida para mim, Mis aleluia. padres me llevaron a la casa. Meus pais eles me levaram para minha Como casa. padres ellos oraban, Señor, sálvala. E como meus pais eles oravam: Senhor, por favor, salva ela. Hasta que en un momento se dieron cuenta Até que em um momento eles perceberam que estaban orando que equivocadamente. eles estavam orando errado. Y ellos comenzaron a decir: Señor, es tu hija. E eles começaram a orar de certa maneira: Senhor, ela é sua filha. Nosotros te la entregamos a ti. Nós entregamos ela para o Senhor. Haz lo que tú quieras porque Faz es o que o tuya. Senhor queira fazer com ela, porque ela é Y sua. automáticamente ese E decreto de nesse muerte momento, o decreto de se morte rompió. se rompeu. Aleluya. Y yo Aleluia. vine a la vida. E eu voltei à vida. Después en el embarazo de Alexander, E depois, quando eu estava grávida do meu filho, Alex. ustedes todos lo conocen a Alex. Vocês todos conhecem o pastor Alex. A los 7 meses Nos 7 meses, enfermé eu fiquei muy doente. mal. Fiquei muito mal. y el médico que me atendió
E o médico que me atendeu, después que yo salí de todo ese depois proceso, que eu saí de todo esse él processo, me dice, ele me falou, tendría que haberse muerto tu hijo o vos. Era Hasta para el ter- día de hoy, me era dice para la morrer seu resucitada. filho ou você. Hasta el día de hoy ese médico me dice, sos la E resucitada. até hoje esse médico fala para mim, você é aquela que ressuscitou. Decretos de Decretos Satanás de que se Satanás rompieron. que se romperam. 6 años pasados. 6 anos passaram. Fue el decreto más difícil que E pasé. esse foi o pior que eu passei na minha vida. Un cáncer terminal. Câncer terminal. El cirujano, después que me opera, O cirurgião, depois que ele me operou, habló con mi médica de cabecera. ele falou com a minha médica familiar. Y él dijo, E la ele mujer falou, a mulher, ya está dentro de un cajón. ela já está dentro do caixão. 23 días estuve internada en una clínica. Eu tive 23 dias internada em uma clínica. Muriéndome todos los días. Yo veía la muerte Morrendo todos los días. todos os dias. Hasta que el día 22, cuando yo ya no hablaba, Até que o dia 22, quando eu já não yo no me falava, podía poner en pie. eu já nem conseguia ficar em pé. Había adelgazado 15 kilos en esos Eu días. emagreci 15 quilos nesses dias. Ese día yo ya me entregué. E nesse dia eu me entreguei, eu me rendi. Yo ya dije, hasta aquí llegué, Señor. E eu falei, Senhor, até aqui eu cheguei, Cuando eu já yo não dije consigo esto, mais. comencé a adorar porque ni siquiera hablaba en mi E espíritu. quando depois de falar isso, eu já comecei a adorar o Senhor no meu, porque eu não podia falar, eu adorava no meu espírito. Y entró el ángel del Señor a mi E habitación. entrou o anjo do Senhor no meu quarto. Y yo sentí la presencia del E ángel eu del senti a Señor. presença dele ali. Pude ver al ángel del Señor Eu pude en mi ver o casa, anjo do Senhor ahí ali, en la habitación. dentro do meu quarto. ¿Y sabe qué aconteció? E sabe o que aconteceu? Yo no podía levantar los brazos. Eu não podia levantar os meus braços. Comencé a levantar los brazos. E eu al comecei a cielo. levantar os meus Porque el braços. ángel del Señor, Porque o aleluya, anjo do Senhor, estaba aleluia, ahí, había ele miles estava de ali personas orando, Ele estava ali do meu lado. miles de intercesores, Haviam muitos intercessores en todo el orando. mundo orando Todo por mundo mí. estava orando, Y el intercedendo por ángel del mim. Señor entró, E o aleluya, anjo do Senhor, ele en entrou. aquella habitación. Ele entrou naquele y yo quarto. quedé libre. E eu fiquei y comencé livre. a adorar al Señor E eu con la voz comecei que a Dios me adorar ao daba. Senhor com a minha voz. 2 días después me dieron de E alta. 2 dias depois eu recebi algo. Cuando yo me estaba muriendo, Quando eu estava morrendo. decretos, hermanas, que el enemigo Decretos que o inimigo coloca en nuestra vida. coloca nas nossas vidas. ¿Cuántas Esther hay en esta mañana Quantas estéreis estão aqui nesta manhã que se van a levantar que vão se y van a levantar clamar e vão y van a clamar interceder e vão y le interceder van a decir a Satanás, e vão dizer para te Satanás: metiste con la mujer você se meteu com a mulher equivocada, errada. Te metiste con la Aleluia! mujer Você se meteu com a mulher errada. Aleluya. Esther es un ejemplo positivo de una mujer Esther é um exemplo positivo de uma mulher que en medio de la dificultad que no meio da dificuldade se levantó ela se levantou y pudo quebrantar e ela pôde se quebrantar. los decretos Ela pôde quebrar, romper os decretos del enemigo. do inimigo. Yo no sé cuántos decretos Eu não sei quantos decretos el enemigo ha colocado en tu o inimigo vida, ele colocou na sua vida. pero yo sé que el Señor está aquí en Mas esta eu sei que o Senhor está mañana. aqui nessa manhã. Yo sé que el Señor Eu está sei aquí que en Ele esta está aqui mañana. nessa manhã. Las Sara, las Esther se van a levantar en As esta mañana. Esther se vão levantar Se vas nessa a manhã. levantar. Vocês y vão vas se a levantar. proclamar. E vocês y vão vas começar a a comenzar a clamar. interceder. E você vai começar a interceder. Porque la intercesión Porque a intercessão rompe rompe los decretos os decretos del enemigo. do inimigo. Aleluya. Aleluia! ¿Cuál es el decreto que Satanás ha colocado en tu familia? Qual foi o decreto que Satanás colocou na sua família? Hay decretos de muerte, Pode ter decretos de morte, pero el Señor está aquí. mas o Senhor Ele está aqui. El Señor está aquí. Ele está aqui. Hay decretos de división, Há decretos de divisão, pero el Señor está aquí. mas o Senhor Ele está aqui.
Hay decretos donde los padres están en contra de los hijos, Tem los hijos en decretos contra que de los os pais padres, estão contra os filhos. y los hijos en contra de los E os padres. filhos em contra os pais. Pero el Señor está aquí. Mas o Senhor, Ele está aqui. Yo te invito a que te pongas de pie Eu vou esta pedir para que vocês se mañana. levantem nessa manhã. El Señor está hablando a nuestro corazón. O Senhor, Ele está falando no nosso coração. Aleluya. Aleluia. Ya no somos huérfanas, decía Nós já não hace un somos rato. mais órfãos, acabamos de escutar. Somos Verdade. huérfanas. Nós não somos órfãos. Pero hay decretos Mas há decretos que el enemigo ha levantado que o inimigo ele levantou en contra nuestra. em contra nossas vidas. Esther Esther, fue una mujer valiente, ela foi uma mulher valente. una mujer Ela decidida, foi uma mulher decidida. una mujer que peleó Uma mulher que ela começou a lutar para que el pueblo de Dios para que o povo de Deus sea salvo fossem salvos de este decreto. desse decreto. Yo te invito en esta mañana de parte del Eu quero Señor convidar você esta manhã da parte do Senhor, que pase aquí que adelante. você venha aqui na frente. Si hay decretos Se há decretos que el enemigo ha colocado, que o inimigo colocou, decretos de muerte, decretos de morte, decreto de maldición, decretos de maldição, pasa, pasa, por favor, pasa, venham aqui à pasa. El frente. Señor está aquí en esta Senhor, Ele mañana. está aqui, Ele está te chamando. El Señor quiere en esta O mañana Senhor, Ele quer nesta manhã hacerte libre de te todo fazer decreto. livre desses decretos. Es tan maravilloso nuestro Padre É tão celestial. maravilhoso o nosso Pai. Cuando venimos delante de su presencia, Quando nós vamos diante da Sua presença, Mardoqueo fue a la puerta del Mordecai, palacio. ele foi até a porta do La palácio. reina Esther fue allí a la A intimidad. rainha foi, ela entrou na intimidade. Fueron al lugar correcto. Eles foram buscar no lugar certo, no lugar Tú en esta correto. mañana estás llegando al lugar correcto. Você agora nessa manhã está entrando no lugar correto. En el lugar de la liberación de los decretos. No lugar da libertação dos decretos. Yo voy a invitar a las pastoras que Eu están quero convidar as aquí. pastoras que estão aqui. Todas las pastoras de Brasil, Todas por as favor. pastoras do Brasil, por Pasen aquí favor. adelante. Vamos a Venham empezar a ministrar ministrar a essas estas mulheres. Mujeres hambrientas, Mulheres que mujeres têm están fome. con necesidades. Elas estão cheias de Mujeres que han necessidades. venido a este congreso. Mulheres que estão nesse congresso con dolores, com dores, con decretos de com por decretos años. de Hay anos, mujeres que muitos tienen decretos anos. de por años en su Elas vida. estão carregando decretos de muitos anos. El Espíritu Santo está Espírito trabajando. Santo está trabalhando. El Espíritu Santo ya está O trabajando. Espírito Santo ele já está Levántate, trabalhando. mujer, vamos. Levante-se, mulher. Levántate, mujer, Levante-se, comienza mulher, ahora começa a agora. clamar, a clamar, Aclamar, a clamar, a aclamar, clamar, como lo hizo aclamar. Esther, como lo hizo Mardoqueo, Como fez Esther, con como fez llanto, Mardoqueu, aleluya, com choro, clama, com prantos, com clamor. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios está trabajando. O Espírito Santo já aquí en começou a este trabalhar. medio. Aleluya. 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 Dios va a hacer la obra. Deus está fazendo Dios já a está obra. haciendo la obra. Deus já está fazendo a obra. Se quebra.